irmãos, a paz do Senhor a todos. Bom dia e a paz também para quem está nos assistindo online. Vamos começar mais um culto aqui na casa do Senhor para a honra e glória dele. E vamos ler aqui a passagem que está em Hebreus 10, a partir do versículo 35, que diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando estiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e serão destruídos, mas os que creem e são salvos. Amém? Irmãos, essa semana eu fiquei muito triste, porque eu vi uma pessoa que caminhava assim com o Senhor, fora dos caminhos dele, numa situação bem complicada, sabe? E aí a gente fica pensativo, quantas pessoas, esse ano fiz 10 anos que eu me converti, que eu estou aqui nessa igreja, quantas pessoas já se sentaram, já caminharam conosco e já não estão mais aqui, mas também não estão em outra igreja. É triste, né? Às vezes a gente vai conversar, mas por conta de situações ou problemas, a pessoa desanima do caminho do Senhor, porque nem sempre é fácil. Às vezes, pessoas ferem pessoas e elas acabam transferindo esse sentimento, né, essa frustração para o Senhor e desanimam do caminho. Mas o nosso Pai falou aqui, dentro da palavra, que nós não podemos retroceder. Nós não podemos parar, irmãos. Eu não sei como você está aqui, como você entrou na igreja hoje, se está alegre, se está com o coração agradecido, feliz, ou triste, precisando de um socorro, angustiado. Mas eu te convido a entregar aqui no altar do Senhor tanto os seus sentimentos, seus pensamentos bons, quanto os ruins, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então entregue o seu melhor nesta manhã. Entregue a sua adoração, o seu louvor, o seu pedido de socorro, a sua gratidão, mas entregue algo para o Senhor aqui, essa manhã, esta semana, na sua caminhada. E não desanime, porque o Senhor não agrada daqueles que retrocedem, que param. Mas continuemos, com os olhos fixos na cruz. E continuemos, mesmo que você precise bem devagarinho, mesmo que você precise parar, respirar, pedir socorro ao Senhor. Mas continue, não pare. E essa semana eu te convido a orar por aquelas pessoas que você conhece e que não estão mais aqui, que não estão na casa do Senhor, independente da placa da igreja. Para que o Espírito Santo convença do caminho, de retornar ao caminho, de retornar aos pés dele. Amém? Vocês se comprometem? Então tá bom. Vamos orar, vamos entregar aqui a nossa primeira oração, né, para o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estar mais um dia aqui na tua casa, Pai. Tira de nós, da nossa mente, os pensamentos que nos atrapalham a te adorar, de te entregar aquilo que nós precisamos nos render a ti, Pai. Acalma nossas emoções, para que possamos estar focados em ti, Pai, em nome de Jesus.
Abençoe cada um que está aqui, que cada um possa levar a porção que precisa. Abençoa quem está no caminho, abençoa quem está assistindo online, abençoa também aqueles que por motivo qualquer não pode estar aqui na tua casa, Pai. Que o teu Espírito sonda todos os corações, os nossos corações, Pai, e receba a nossa adoração, o nosso louvor. Fale conosco, Pai. Nos ensina, nos exorta, nos dê ânimo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e o pessoal do ministério aqui de louvor, né? Hoje nós temos aqui um ministério novo, né? Que não é aqui da nossa igreja, um ministério diferente do Pequeno Coração. Então, eles que vão fazer o louvor da nossa igreja hoje. Amém? Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma honra estar aqui nessa casa, juntamente com os irmãos, para adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, para a gente entoar louvores ao Senhor nesta manhã. Toda vez que eu subo no altar, eu me emociono porque há 10 anos atrás não era para mim estar aqui. E uma certa feita o Senhor usou a vida de um profeta e disse que Deus iria me usar. E muitas das vezes o Senhor diz algo para a gente e a gente olha a nossa situação e diz: mas eu, Senhor? E ali começou algo dentro de mim referente ao louvor, referente a instrumento. E foi quando eu comecei a cantar, a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus levantou um profeta e disse assim: eis que Deus, Ele não te chama para ser cantor, mas o Senhor te chama para ser adorador. E ali eu falei: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar em qualquer circunstância que eu tiver. Senhor, eis-me aqui, eu quero te entregar a minha melhor adoração todos os dias. Senhor, todos os dias que eu subir no altar, todos os dias que eu tiver a oportunidade de te adorar, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Porque a palavra diz que já está na hora dos verdadeiros adoradores o adorar em espírito e em verdade. E se eu e você estamos aqui para adorar o Senhor, temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque não sabemos qual vai ser a próxima oportunidade que vamos ter de adorar e exaltar o nome do Senhor. Nessa manhã, irmãos, eu quero te convidar juntamente conosco a você entregar a sua melhor adoração ao Senhor. Que não venhamos, nos preocupar com as nossas vozes, não, mas que venhamos, entregar aquilo que temos dentro de nós, O Salmo diz que há uma nova canção dentro de nós todos os dias. É uma que só eu e você sabe cantar para o Senhor. Muitas das vezes estamos aí embaixo e não conhecemos o louvor e não adoramos ao Senhor. Mas não, irmãos, que nesta manhã você possa dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Senhor, eu estou aqui para entregar a minha melhor adoração a Ti, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é bom. Senhor, eu estou aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por o Senhor ter cuidado da minha família, por eu estar aqui, Senhor, essa manhã, tendo essa oportunidade de sentir a Tua presença, de Te adorar. E eu quero começar de uma maneira diferente.
Eu quero que você aí no seu lugar comece a criar o seu ambiente de adoração. Que você comece a adorar aí onde você está. Não se preocupe, sabe, no momento com a letra do louvor, mas que você possa começar aí, sabe, dizer aquilo que você quer dizer para o Senhor nessa manhã, aquilo que você veio dizer para o Senhor nessa manhã. Senhor, Pai, eu quero, Senhor, neste momento, Deus, te agradecer por estar aqui, Senhor, reunido, Senhor, nesta casa de oração com os meus irmãos, Senhor. Deus querido, queremos, Senhor, atrair a Tua presença para este lugar, chamar a Tua atenção para este lugar, Senhor, porque eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vida de cada um que aqui está, Senhor. Mas, Pai, é preciso a gente abrir o coração, Senhor. É preciso, Pai querido, Pai amado, nós, Pai querido, Pai amado, abrimos o coração e dizer, Senhor, eu estou disposto a sentir, Pai. Senhor, eu estou disposto, Pai, a entregar, Senhor, a minha melhor adoração a Ti, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há
Sabe, irmãos? Este louvor que vamos estar entoando, ele diz: pode morar aqui. E ele vai nos dizer sobre as 10 virgens, uma passagem que todos nós conhecemos. E de uns tempos para cá eu tenho me perguntado: Senhor, quem tem sido eu na tua presença? As que guardaram o azeite ou as que foram pegas despreparadas? Porque a gente está vendo as notícias, as coisas acontecendo. Está tudo escrito na Bíblia, já está se cumprindo. O Senhor já está à porta, Ele já está batendo. E muitas das vezes as nossas coisas, os nossos dia a dia, o nosso serviço, as nossas preocupações têm tirado o tempo que a gente tem que ter com o Senhor. Muitas das vezes a gente chega no final do dia, o dia já acabou e a gente não teve o nosso particular com o Senhor. A gente não, sabe, não estamos mantendo muitas das vezes as nossas lamparinas acesas. E este louvor, ele fala sobre isso. Sobre a gente manter nossas lamparinas acesas. Sobre a gente manter a nossa reserva com o Senhor. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Ele abriu mão de sua glória, sangrando no madeiro quando me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o rir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: dos meus pais,
uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois no anel em meu dedo tirou medo. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pois no anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias me disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, toda vez que eu canto essa parte, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Eu me lembro de uma passagem onde diz que Jesus, ele faz a multiplicação de pães e peixes. E depois ele diz para os discípulos: peguem o barco e vão para outro lado, enquanto eu disperso a multidão. E ali, Pedro, ele está naquele barco. E a Bíblia vai nos dizer que tem uma tempestade. E ali Jesus, tranquilamente andando sobre as águas, indo de encontro aos discípulos. E eles
eles avistam Jesus de longe, eles ficam aterrorizados e dizem: é um fantasma. E Jesus diz: não, sou eu. E Pedro, ele se levanta dentre aqueles discípulos e diz: Senhor, se é tu mesmo, faça que eu vá até ti andando sobre as águas. Glória a Deus. E ali Jesus chama Pedro e diz: vem. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele avista Jesus e ele vai caminhando até Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro, ele sente o vento bater, ele sente medo e ele começa a afundar. Muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. O Senhor nos chama para perto e eu e você estamos caminhando. Mas aí a gente começa a sentir as coisas vir, as lutas, as dificuldades, e a gente já começa a perder o foco que é Cristo. E ali a gente começa a afundar. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a afundar. E o engraçado é que Pedro, irmãos, ele era pescador, ele sabia nadar. Pedro não poderia olhar para trás e voltar nadando para o mar. Não, porque Pedro disse: eu não posso olhar para o meu passado, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para a frente, que é Jesus. E ali ele começa a dizer: mestre, me ajuda, mestre. Mestre, me ajuda, mestre. E Jesus caminha agora até Pedro, pega Pedro pela mão, e agora juntos eles caminham até o mar. Juntos eles caminham até o mar. Eu não sei como você entrou neste lugar, mas eu tenho a certeza que se você está clamando ao nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor hoje ele te pega pela mão e diz: filho, você não está sozinho, eu estou caminhando contigo. E agora eu imagino Pedro e Jesus abraçados, e agora Pedro começa a cantar para o Senhor assim, ó: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. declare isso: para onde? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de viver. Para onde? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você.
Agradecemos a oportunidade, as palmas louvam e exaltam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pais e irmãos, vocês estão bem? Pode se assentar. Irmãos, ontem nós tivemos aqui na nossa igreja um trabalho chamado Manhã com Deus. Algumas das meninas estavam aqui, né, irmã Emília? A irmã Rosa e algumas irmãs também estavam aqui conosco, né, Fabi? E foi muito bom, foi uma bênção. Nós tivemos, foi das 8 ao meio-dia e foi um momento muito especial, passou muito rápido. Quem esteve aqui, né, das 8 ao meio-dia, foi rapidinho, né? Quando a gente, como eu falei assim, que oração já era 11h30. E foi muito bom, e o Senhor realmente trouxe um renovo para as nossas vidas. E durante esse período que nós estávamos participando, o Senhor foi falando várias vezes comigo, falou muito ao meu coração, e eu gostaria de, neste momento, que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor Jesus, em oração, para que o Senhor Jesus possa falar conosco, amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te adoro por poder estar aqui na tua casa, Pai. Sei que o Senhor já falou ao meu coração, então agora, Paizinho, fala com a nossa igreja. Sei que o Senhor já falou comigo, e eu sei que o Senhor vela e zela pela sua casa, pela sua igreja. O Senhor não tem prazer em nenhum que pereça, mas o Senhor quer salvar a todos. Então ajude-nos, ó Deus. Que nós possamos fazer como o salmista Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, ontem, num dos textos da pregação, a nossa irmã Georgia falou a respeito do Salmo 51. Eu gostaria de destacar os versículos 10 ao 12. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, mas eu não sei qual que é a sua tradução, então eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, amém? Diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Esse texto, irmãos, Davi fez esse salmo depois do pecado que ele cometeu de Batseba, de Urias. Ele fez esse Salmo 51, que é um salmo muito lindo. Mas este ano é o ano da família e o título dessa mensagem é A Presença de Deus em Sua Família. Nós vamos falar a respeito, irmãos, de acontecimentos que ocorreram na casa de duas pessoas. E o pano de fundo começa lá em 1 Samuel 4. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 4 e ler lá na sua casa, diz que o povo de Israel, ele saiu para lutar contra os filisteus. O povo de Israel, irmãos, enquanto Josué estava vivo, né? Então, Moisés, né, tirou o povo de Israel lá do Egito. O povo viu os milagres, né? 40 anos no deserto. A geração antiga pereceu no deserto. Entrou a nova geração, né, com Josué na terra prometida. Josué morreu, vieram os juízes, e o povo de Israel, irmãos, era assim, eles pecavam, Deus livrava, ficava tudo bem, pecava, Deus livrava, E Samuel, irmãos, foi um dos últimos
foi o último juiz de Israel. E diz lá em 1 Samuel que o povo de Israel, para variar, estava lutando contra os filisteus. E aí, irmãos, quando eles viram que a luta, a batalha estava sendo o quê? Perdida, alguém teve uma ideia. Vamos pegar a arca da aliança, que era o quê? A presença de Deus, e vamos levar lá no campo de batalha. E aí, irmãos, diz na palavra do Senhor que quando a arca da aliança chegou no campo de batalha, onde os israelitas estavam, foi um júbilo tão grande que a terra tremeu e os filisteus ficaram com medo. Porque eles falaram o quê? O Deus deles chegou no campo de batalha. Mas, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles ganharam a batalha? Não, não ganharam. E sabe o que mais aconteceu? Os filisteus pegaram a arca e levaram para a cidade deles. E aí, irmãos, o que será que deu de errado? A arca da aliança não era a presença de Deus? Por que não deu certo? E aí o Senhor falou muito no meu coração, porque a arca da aliança é a presença de Deus. Hoje, irmãos, nós temos Jesus Cristo em nosso coração. Hoje nós temos a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é um amuleto. Não adianta você deixar a palavra de Deus aberta lá no Salmo 91, que nada vai acontecer na sua casa, nem na sua vida, se você não ler e praticar a palavra de Deus. Entendeu? Não adianta, irmãos, você deixar uma caixinha de promessa lá no seu serviço. Eu deixo, tá, irmãos? Tá? Eu deixo. Chico não gosta disso. Cadê o Chico? Não está aí, né? Então tá bom. Irmãos, eu tenho lá minha caixinha de promessa lá no meu serviço e eu não vou mentir para você, irmãos. Eu oro e falo, Jesus, fala comigo que hoje o negócio tá abençoado, né? Vocês sabem, né? Quem trabalha aqui tem dias muito abençoados, né? Só gente alegre, feliz, pessoas bacanas, né? Que trabalham com vocês, clientes todos bacanas também. Ninguém faz a gente passar nervoso no serviço. Alguém já passou nervoso no serviço? Não, né, irmãos? Né? E aí o que acontece? Tem dia, irmãos, que você ora, né? Eu demoro muito no trânsito, né? Então vou, oro, tal. Mas tem dia, irmãos, que está na luta. Aí eu vou lá, oro, vou no banheiro, oro. Jesus, tem misericórdia, abra minha mente, Jesus. Dá-me paciência, paciência. E eu vou lá e pego ali, consulto um textinho lá na minha caixa de promessas. Mas, irmãos, o que o Senhor falou para mim é que a Bíblia não é um amuleto. E naquele momento, para o povo de Israel, era o seguinte: vamos levar a arca, que Deus vai dar vitória. Eles trataram a presença de Deus como um amuleto. E a Bíblia, irmãos, ela tem que estar cravada no nosso coração. E nós temos que praticar. Para que você tenha uma vida abençoada, irmãos, você tem que esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus e praticá-la, irmãos. Porque não adianta uma Bíblia aberta no Salmo 91 se a sua vida está irregular com Deus. E o povo de Israel estava vivendo um momento o quê? Completamente conturbado. O povo de Israel, irmãos, estava pecando. Eles tinham idolatrias nas suas casas. Eles faziam a coisa errada. E aí, quando deu problema, abriram lá a Bíblia no Salmo 91 e falaram: agora vai dar tudo certo. Não adianta, irmãos. A presença do Senhor, ela é real nas nossas vidas, quando nós estamos no mesmo direcionamento com o Senhor Jesus Cristo. Por que Davi fez o Salmo 51? O que ele falou no Salmo 91? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me tires da sua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente.
Irmãos, nós somos o povo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos, acabamos de cantar aí, sou totalmente seu, fui encontrado pelo seu amor. E a gente vive o quê? Triste. Irmãos, não é errado você passar por momentos de tristeza, mas a tristeza, ela não pode ser contínua na sua vida. A Bíblia fala, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Mas, irmãos, tem gente que vive uma vida de tristeza. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus é a presença de Deus hoje. O Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor, Ele usa a vida de irmãos? Usa. Mas, irmãos, se você não tiver uma vida diária com Deus, às vezes a pessoa vai falar uma coisa para você que é bênção na sua vida, mas você não está na mesma fiação e você não vai entender nada. E era isso. Irmãos, a arca de Deus estava lá. Os filisteus tiveram medo, mas o povo de Israel não estavam com o coração inclinado ao Senhor e perderam a batalha. E o pior, irmãos, o povo de Israel perdeu a presença de Deus porque os filisteus pegaram a arca e levaram para a sua cidade. Então, irmãos, a gente aprende aqui que a palavra do Senhor tem que ser uma prática contínua em nossas vidas. Aí, voltando à história, irmãos, os filisteus então levaram a arca. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram a arca num templo de um deus deles. Esse deus era chamado de Dagon. E aí disseram que eles colocaram lá porque eles falaram assim, o Deus, nosso Deus é mais forte do que o Deus de Israel. Então, colocaram a arca no chão, o Deus deles ficavam num altar, e diz na palavra do Senhor, que no primeiro dia, esse Deus se prostrou diante da arca do Senhor. No segundo dia, ele se prostrou de novo, cortado as mãos e a cabeça, irmãos. Quem fez isso? O nosso Deus. E aí, irmãos, eles ficaram com medo. E aí eles começaram a levar essa arca para várias cidades dos filisteus, e diz que Deus colocou tumores, ratos. Irmãos, só desgraça na vida dos filisteus. Porque, irmãos, o nosso Deus, a gente está no período da graça, mas o sacrifício do Senhor não foi de graça. Foi por preço de sangue, irmãos. E às vezes a gente acha, porque a gente está no tempo da graça, que todas as coisas não são permitidas. Mas o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aí o que acontece, irmãos? As coisas sagradas do Senhor não se misturam às coisas profanas. Os filisteus trataram as coisas sagradas e o Senhor enviou juízo no povo filisteu. Aí você fala assim, é isso aí, Débora, bem feito para os filisteus. E aí o que aconteceu? Os filisteus pegaram, colocaram a arca num carro com bois e falaram, vamos deixar eles ir. E aí diz que a arca chegou numa cidade do povo de Israel. Aí você fala, glória a Deus, a arca voltou ao lugar de origem. Olha que bênção. O povo se alegrou, ficou feliz, e aí começou a comemorar. E aí o que eles fizeram? Alguém aqui é velho como eu e assistiu Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Então, que o povo, por que Steven Spielberg, eu acho que foi ele, né? Ou enfim, George Lucas, fizeram esse filme. Você lembra que tem uma cena que os nazistas, eles abrem a Arca da Aliança, e são um monte de coisas, eles são todos consumidos? Isso não foi só cena de filme, irmãos. O povo de Israel pegou, abriu a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro. E o que você acha que aconteceu com o povo de Israel, o povo da promessa? Foi tudo consumido, irmãos. O povo morreu. Nós somos cristãos, irmãos, mas a gente tem que saber honrar, adorar ao Senhor da forma correta.
não é fazer tudo de qualquer jeito. Como eu falei, nós somos no tempo da graça, mas o nosso Deus continua sendo bom, mas o nosso Deus também é justiça. E as coisas que são de Deus, irmãos, é o melhor e a gente tem que fazer da melhor forma. E aí o povo de Israel foi consumido daquela cidade. Aí eles ficaram com medo, e aí que eles falaram, vamos levar para uma cidade onde tem os levitas, que eles vão saber o que fazer. Aí falavam, daí ligaram lá, vem aqui buscar a arca, que está dando trabalho aqui, vem buscar. E aí o que aconteceu? A arca foi levada para uma cidade chamada Kiriat Jearim, que chama a cidade das florestas. E aí ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Então, se você abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 7, do 1 ao 2, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E toda a casa de Israel lamentava ao Senhor. Então, irmãos, a arca do Senhor voltou. E ficou na casa de quem, meus irmãos? Ficou na casa de Abinadab. Quem era Abinadab, irmãos? E aí a gente começa a palavra, tá bom? Isso tudo foi um pano de fundo, que hoje nós vamos conhecer a casa de duas pessoas. A casa de Abinadab e a casa de mais um outro irmão que a gente vai ver mais para frente. Quem era Abinadab? Possivelmente Abinadab era um levita. E a arca, ela fica na casa deste irmão por 20 anos, irmãos. Mas se você ler, é só isso que é retratado. Fala alguma coisa que aconteceu na casa de Abinadab? Não. Só diz o texto que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e que o povo de Israel se lamentou. Irmãos, por que nada aconteceu na casa de Abinadab? Ou pelo menos a Bíblia não relata nada. Primeira situação, irmãos, muita gente acha que Abinadab e sua família se acostumou com a presença de Deus. O que era extraordinário, irmãos, se tornou comum. Veja bem, irmãos, naquela época eles não tinham Bíblia. Naquela época eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Eles tinham os sacerdotes, os levitas, e quando Deus levantava algum profeta para falar. Mas Abinadab, irmãos, estava com a presença de Deus dentro do seu lar. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada é registrado na Bíblia. E há dois motivos que eu penso que pode ter acontecido. Eles se acostumaram. O extraordinário se tornou comum, ao ponto de quando eles tiraram a arca da casa de Abinadab para levar a Jerusalém, o filho dele, Uzá, fez o quê? Quando a arca ia cair, ele falou assim, eu vou dar um jeitinho. Colocou a mão, e o que aconteceu com Uzá? Morreu na hora. Irmãos, Uzá cresceu vendo a arca ali. A arca estava, sei lá, aonde? Na sala, num quartinho. Ele olhava lá, a arca estava ali, estava ok, né? Menino, sai desse quartinho, a arca está aí, menino. Irmãos, era comum na vida deles. 20 anos a arca ali, 20 anos se acostumaram com a presença do Senhor. Na família de Abinadab, existia a coisa mais maravilhosa na face da terra. Irmãos, as 7 maravilhas do mundo não são nada, porque a coisa mais maravilhosa naquela época era a Arca da Aliança, era a presença de Deus, estava ali na casa deles, e eles não souberam usufruir, porque o extraordinário virou ordinário. E aí, irmãos, Deus falou muito no meu coração.
Porque assim, irmãos, quantas vezes a gente vem na casa do Senhor e a gente vem num coração o quê? Eu vou na casa de Deus porque se eu não for, o pastor Chico vai ficar atrapalhando minha vida. Vai ficar me ligando, perguntando por que eu não fui. Se eu não for lá no culto, a pastora Regiane vai ligar e vai falar: irmãozinho, senti sua falta hoje, eu vou ter que ficar inventando desculpa. Irmãos, estar na presença de Deus é algo extraordinário. Aproveite, porque diz na palavra do Senhor que haverá tempos que muita gente vai vir para as igrejas, mas o Espírito Santo de Deus não estará mais, porque a igreja do Senhor já foi arrebatada. Está entendendo? Irmãos, vai chegar tempo que a igreja será tirada da terra. O Espírito Santo de Deus, irmãos, não estará mais no nosso meio. E as pessoas vão correr querendo do Senhor e não vão encontrar, porque o extraordinário já vai estar lá no céu com o Pai. Hoje, irmãos, você tem o extraordinário. A arca do Senhor habita em você, na sua vida. Porque você vive uma vida tão ordinária, tão mesquinha, tão na rotina. Se dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Onde eu trabalho, fizeram uma proposta para a gente ter uma vida mais saudável. Então tem um aplicativo, irmãos, que você segue uma rotininha. Parece um videogame. Eu não sei se tem esse aplicativo cristão, porque eu tenho aquele YouVersion, que é a Bíblia, né? Então eu leio a Bíblia, tal. Mas esse aplicativo, irmãos, é muito interessante. Você ganha tarefinhas lá, né? Então assim, tipo, eu tenho que tomar X copos de água no dia. Então quando eu vou tomar água, eu tenho que tirar uma foto lá que eu estou tomando água. Aí, irmãos, quando eu vou comer, eu tenho que bater foto da comidinha que eu como. Quando eu vou fazer exercício, eu tenho que bater foto lá, que eu estou com cara cansada, né, irmãos, de fazer exercício. E aí, tem um momento lá que é um momento de meditação, para você fazer uma oração, tal. E eu lá me empenhando lá para fazer a tal das atividades, que é desafio 30 dias. Aí Deus falou assim: você está de parabéns nas atividades. E se você fosse desse mesmo jeito comigo? Aí eu falei: bate, que eu mereço. Irmãos, ser bem honesto. Ah, Débora, mas você acorda de manhã, você não ora? Oro, irmãos. Porque eu sei, se eu não orar, irmãos, meu dia, só Jesus salva. Irmãos, leio a Bíblia, leio. Inclusive lá tem a parte lá da meditação. E para mim, meditação é isso, orar, ler a Bíblia, tal. Mas, irmãos, ficou na manhã, certo? Entrei o resto do dia, estou trabalhando, mas estou tomando água, né? Deu ruim, vou lá orar. Irmãos, mas se cada vez que eu orasse, eu fosse lá pegar minha água, orasse, e dedicasse ali 2 minutinhos para orar. E se cada momento, irmãos, que eu fosse fazer um lanche, eu dedicasse mais um momento para entrar ali na presença do Senhor. Irmãos, a vida com Deus é uma constante. Não adianta eu entregar meu melhor a Deus de manhã, e aí vem as atividades do dia, e a gente vai entrando na rotina, e eu esqueço do extraordinário que habita dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Irmãos, às vezes a coisa na nossa vida não flui, porque a gente liga o piloto automático e deixa lá as coisas acontecendo. Não, irmãos, viva uma vida extraordinária com Deus. Tira o modo automático e começa a viver uma vida de forma intencional. O salmista Moisés fala no Salmo 90 que nós possamos administrar a nossa vida de tal maneira que a gente possa alcançar corações sábios. Irmãos, viver com sabedoria é uma escolha. A gente viver de forma proposital. Não, hoje meu dia vai ser assim, assado. E eu não vou permitir que o diabo roube minha alegria. Eu não vou permitir que Satanás se irante na minha vida. Porque eu estou escolhendo viver conforme o Senhor me chamou. E aí, irmãos, o que acontece?
É a mesma coisa. Você orou pelo trabalho que você tem? Você orou? Se você é empreendedor, você orou para o que você faz hoje? E por que às vezes a gente reclama no nosso trabalho? Se a gente tem aquilo que nós pedimos a Deus. Eu vou ser bem sincera, irmãos. Eu pedi ao Senhor Jesus por onde eu trabalho hoje. Eu orei. Quantos aqui oraram pelo trabalho que tem hoje? Né, Cíntia? Quanto tempo que você trabalhou? Quantos irmãos aqui oraram pela atividade que exerce hoje? E aí o que acontece? A gente fala, Senhor, estou cansado, estou esgotado. Falta quanto tempo para eu me aposentar, meu Deus do céu? Porque, irmãos, você está vivendo uma vida ordinária, que o Senhor te chamou para ser uma vida extraordinária. Saia dessa rotina agora. Irmãos, diz na palavra do Senhor que tudo quanto nós fizermos vai prosperar. Vai ser abençoado, irmãos. Então, toma as rédeas da sua vida e decida viver conforme os planos que Deus tem para você. E não é assim, estou fazendo um planejamento, viu, irmão Débora? Daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Não, irmãos, estou falando para você viver hoje de forma extraordinária. Programe o seu dia, programe sua semana. Então, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A tal hora vou fazer isso, vou fazer aquilo. Usa o teu celular e coloca ali, ó, suas metinhas, o que você vai fazer a cada 2 horas, e comprometa-se a fazer para viver uma vida extraordinária. E aí o que acontece, irmãos? É a mesma coisa. Vou falar uma coisa, ele não está aqui? Irmãos, eu orei pelo Chico. Quando eu comecei a namorar com o Chico, irmãos, em primeiro lugar, eu pedi o Chico. Não era ele, né? Estava orando para uma outra pessoa, mas eu falei que me amasse e que amasse mais a Deus do que a mim. E aí quem apareceu na igreja? O Chico. E aí depois de um tempo, irmãos, a gente começou a namorar. Depois de um tempo, irmãos, nós terminamos, a gente ficou 2 anos separados. Irmãos, eu ia me casar com o Chico. Isso foi a coisa que mais doeu meu coração, irmãos. Vocês não sabem daqui, né? Então, irmãos, eu ia completar, eu estava com 17, eu ia fazer 18 anos, eu ia casar com 18 anos. Já estava começando a trazer as coisas, irmãos, para comprar. Chegou meu armário do quarto, a cama, o armário da cozinha, e nós terminamos, irmãos. Irmãos, eu não queria ver o Chico nem pintado de ouro, irmãos. A gente ficou 2 anos separados. Mas, irmãos, o Chico orou. O Chico orou muito para que a gente voltasse. E depois de 2 anos, o Senhor tratou o meu coração. Que diferente do Chico, irmãos. Eu tenho um coração mais duro, tá? Temos que confessar os nossos pecados. É o meu pecado, irmãos. Meu coração, o que mais? Duro, né? E aí o que aconteceu, irmãos? Depois de 2 anos, e foi bom, irmãos, porque em 2 anos o Chico foi batizado no Espírito Santo, começou em monte, em vigília, aconteceu tudo, irmãos. E aí quando foi para voltar a namorar, eu falei assim para o Senhor, fiz igual Gideão, irmãos. Se é da vontade de Deus, o Senhor vai usar isso. Deus falou, se é da vontade de Deus, o Senhor vai fazer isso. E tudo que eu pedi, irmãos, o Senhor fez. E aí, irmãos, se passam quantos anos? Esse ano eu vou completar 24 anos de casada com o Chico. E será? Essa semana foi semana dos namorados, né? Por isso que eu estou falando. E será? Irmãos, eu estou vivendo a vida que eu orei, certo? Eu orei para casar com quem? Com o Chico. E aí o que acontece? Será que eu estou honrando meu marido da forma que eu deveria? Será que eu amo, eu elogio, faço palavras de afirmação da forma que eu deveria? Deus me chamou a atenção, tá, irmãos? Porque eu estou falando que a arca do Senhor entrou na casa de Abinadab, a presença de Deus estava lá, e a vida dele deveria ser totalmente modificada, mas o extraordinário virou ordinário.
Irmãos, eu lembro que eu contava as horas para ver o Chico. E aí eu falava assim, hoje eu vou ver o Chico. Irmãos, limpava a casa da minha mãe, deixava um brinco, porque eu só podia sair de sábado com o Chico se eu limpasse a casa. Irmãos, eu passava, sabe era aquele taco de madeira, tinha que passar cera, passar pano, passar enceradeira, e eu trabalhava, irmãos. Eu acordava às 6 horas da manhã, deixava a casa da minha mãe um brinco, só para no sábado sair com quem? Com o Chico. E agora, irmãos, que o Chico está lá comigo, mora comigo, dorme comigo. Eu falo, ai meu pai. Irmãos, não! Eu tenho que viver uma vida o quê? Extraordinária, com o maridão que eu pedi para Deus. Irmãos, que eu vou ser bem séria. Na hora que essa pessoa que Deus te deu for embora, aí não adianta chorar. Ai, mas quando ele vivia comigo. Irmãos, não. Curta o hoje, curta o agora. Beija bastante, abraça bastante, agarra bastante, porque o que o Senhor te deu é tudo teu. Então curta. Porque, irmãos, quando você namora, você tem que se controlar para não fazer besteira. Agora que você pode ser descontrolada, você quer ser controlada? Não, irmãos. Viva bem com teu maridão, com a tua esposa. Seja feliz. Está entendendo? Estão entendendo o mistério? Outra coisa, irmãos, seu filho, sua filha. Você não orou pelo seu filho e pela sua filha? Eu orei, irmãos. Eu não podia engravidar. Eu demorei 7 anos, irmãos, para ter o Pedro. Irmãos, o que me doía, a gente chegou a fazer um trabalho na Vila Guilherme, numa casa, que é uma casa de custódia. Fica as crianças lá que não podem ser adotadas. Então, as crianças ficam naquela casa e a gente fez um trabalho. Irmão, só fui 2 vezes naquela casa. Eu não tinha condição, irmãos. Porque eu queria muito ter um filho. E aí, irmãos, eu chegava naquela casa, as crianças pediam para ir com você. Porque as crianças que estavam lá, os pais não podiam ficar com seus filhos, ou porque estavam presos, ou porque estavam em casas de recuperação, e elas estavam ali sozinhas, irmãos. E aí você ia fazer o trabalho lá, elas te agarravam pela cintura e falavam assim, tia, me leva para morar com você? Tia, eu quero que você seja minha mãe. Irmãos, aquilo me doía muito o meu coração, porque eu queria muito ter um filho. E eu não podia. E eu não entendia, irmãos, porque tanta gente Deus abençoava com um filho e não cuidava bem. E eu que queria tanto ter um filho, não podia ter. Eu acho que só entende isso quem não pode ter filhos. Irmãos, durante 7 anos, eu lutei para que eu pudesse ser mãe, irmãos. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu o Pedro. Irmãos, o Pedro vai completar esse ano 17 anos. Eu não sei por quanto tempo eu vou ter o Pedro do meu lado. Mas enquanto ele estiver comigo, eu vou continuar agarrando, beijando, mordendo ele, irmãos. Porque, irmãos, o Senhor me deu. Então, irmãos, enquanto seu filho estiver do seu lado, agarra, beija, morda. Se for preciso, dá uns tapinhas nele, irmãos, para corrigir. Mas curta. Porque logo, logo, irmãos, eles vão embora. Eles vão ter as suas próprias vidas. Então, abraça, beija, cheira, elogia. Então, assim, teve um dia desse que o Pedro veio na igreja. Eu falei, nossa, Pedro. Está de olho em alguma menininha? Que você está um gato hoje, hein? Irmãos, elogia. Ele passa um perfume e fala, vem aqui, mãe. Eu, meu Deus, que homem cheiroso. Abraça, beija, curta, agarra seus filhos. Porque eles vão crescer, irmãos. Você que é vovó, que tem netos, curta esses netinhos. Porque eles vão crescer. Irmãos, o nosso maior bem é a nossa família. Irmãos, conheço pessoas que têm tudo, mas não têm com quem compartilhar. Isso é muito triste. Irmãos, se você tem com quem compartilhar, compartilhe. Irmãos, 12 de junho, dia dos namorados, eu falei, Chico, hoje nós vamos comer um jantar romântico. Vou fazer lá em casa.
Aí o Pedro, eu vou segurar a vela. Eu falei, não, você vai participar, porque quando você tiver sua amada, você vai fazer com ela. E coloquei o Pedro para cortar as frutas, para cortar o pão italiano. Eu falei, a gente vai comer todo mundo junto. Irmãos, faça essa experiência com seus filhos. Ensine eles que tem que praticar o romantismo sim. Vai lá, faz uma coisinha, coloca um jantar de velas lá, faz uma coisa diferente e chama eles para participar junto. Irmãos, são pequenos gestos, mas vai ficar marcado. Vai ficar marcado. E aí, irmãos, talvez Abinadab ou tenha se acostumado, ou Abinadab ficou com medo. Quando a arca do Senhor foi para a casa de Abinadab, Abinadab sabia o que tinha acontecido com o povo filisteu, o que aconteceu na cidade de Bet-Semes. E aí, quando a arca chegou na casa dele, talvez ele tenha ficado com medo. Abriu a arca, colocou a arca num quarto e falou, ninguém entra aqui, porque o que está aqui é muito perigoso. E não soube aproveitar do que o Senhor tinha dado. Já aconteceu com você que às vezes você recebeu uma bênção de Deus e você não desfruta da bênção porque você tem medo de perder a bênção? Assim, isso o Senhor falou comigo, tá bom, irmãos? Deus te deu um emprego, mas aí cada vez que vem um problema político e vai ter corte na sua empresa, você fica com medo. Meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, se der tudo errado? Ai, Jesus, e se eu não tiver dinheiro para pagar? Ai, Jesus, isso não sei o quê. Ai, Jesus, isso não quer. Irmãos, a gente vive com tanto medo que a gente não desfruta das bênçãos que o Senhor dá. Você já viu pessoas que vão, por exemplo, viajar e a pessoa não desliga? Irmãos, tem aquele marzão lindo, azul, turquesa, aquela areia fina. E ali, irmãos, você pode desfrutar daquela paisagem maravilhosa, só que a pessoa, ela não desliga. Ela continua lá, não, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer. Irmãos, aprenda a desfrutar o que o Senhor te deu hoje. Porque diz na palavra do Senhor que Ele cuida dos passarinhos, que Ele cuida das plantinhas e que nós temos muito mais valor do que os passarinhos e do que as plantinhas. Então, irmãos, louve ao Senhor pelo que você tem hoje. Ai, Débora, mas eu queria uma casa maior. Mas você tem casa, agradeça a Deus. Você não mora na rua. Ai, Débora, mas eu queria uma cama king size. Mas, irmãos, mal cabe uma cama de solteiro. Irmãos, durma lá e seja feliz. A gente quer, irmãos, a gente vai correr atrás, batalhar e lutar. E se for da vontade de Deus, o Senhor vai dar. E se não for, tenha contentamento. Agradeça pelo que o Senhor te deu até agora. Irmãos, um dia desse eu estava preocupada com as coisas. Né? Eu sou ansiosa, irmãos. Estou confessando meus pecados. Sou ansiosa. Eu e o Chico, a gente é mega diferente. O mundo está caindo. E o Chico, eu, irmãos, já fiz 50 planilhas. Viu, Lucas? Eu sou a planilheira. O Chico não sabe, eu tenho várias planilhas, né? Aí o que acontece? Eu já estou, meus irmãos, na minha 50ª planilha. E o Chico vira e fala assim, sei para que você faz isso? Vai dar tudo certo. Irmãos, sabe o que acontece no final? Dá tudo certo. E eu já surtei, irmãos. À toa. E aí um dia desses eu estava nervosa. Ai, Jesus, não sei o que lá. Aí o Senhor falou assim, você já passou por coisa pior? Você está reclamando? Aí eu falei, bate, Jesus, bate que eu mereço. Irmãos, olha para trás. A gente passou época nas nossas vidas, irmãos, que nós não tínhamos absolutamente nada. Nada versus nada. Aí Deus deu um pouquinho a mais e eu estou espirocando, porque, ai meu Deus, e agora? Irmãos, aquieta o teu coração
Diz lá em Provérbios, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, eu trabalho lá no meu serviço há 26 anos. E eu estou lá porque é o Senhor que colocou e é o Senhor que sustenta. Não é por mim, é para honra e glória dEle. Irmãos, se Deus deu, Deus vai continuar abençoando, desde que você trabalhe de forma o quê? Certinha. De forma o quê? Correta. Qual a orientação? Correta. Faça o teu melhor, que Deus já fez tudo por nós, irmãos. Então, por que a gente se preocupa, irmãos? Enquanto a gente estiver neste mundo, boletos vão chegar para você pagar e para mim também pagar. Todo mês vai vir a conta de luz, a conta de água, né? A compra do mês que você tem que fazer, irmãos. Por isso que Jesus fala, no mundo a gente vai ter o quê? Alegria. Aflição, irmãos, é aflição mesmo. Mas tem o quê? Bom ânimo. Irmãos, Abinadab talvez estava com tanto medo que ele não aproveitou da presença de Deus na sua casa. Você às vezes está com tanto medo de perder seus negócios, dar problema no seu trabalho, que você não consegue dar o seu melhor, porque você está com medo. E se no próximo corte vai ser eu? Se for você, o Senhor vai abrir uma porta melhor, maior, e Deus vai te ajudar. Irmãos, tem gente que tem muito, não é feliz. E tem gente que tem pouco e vive uma vida extraordinária, porque a diferença é quem está no controle das coisas, que é Deus. E aí, irmãos, Abinadab talvez tenha ficado com medo, não aproveitou o melhor do Senhor. E aí se passam, irmãos, 20 anos. Será que você vem na igreja pela alegria da salvação? Lembra lá Salmo 51? Torne a dar a alegria da salvação? Ou você tem vindo na igreja com medo de ir para o inferno? Olha, Débora, eu vou na igreja porque é minha obrigação. Eu tenho que ir porque eu sou crente. Não, irmãos. Vir na casa do Senhor não é obrigação, é prazer. É você acordar nesse manhã lindo. A irmã Rosa postou hoje uma foto linda do sol. Você acordar de manhã e falar assim, uhul, hoje tem culto, vou adorar o Senhor, yes. E aí vim, irmãos. A gente mora longe lá em São Paulo. Acordo de domingo 6h30, 6h15 para vir cultuar o Senhor. E agradeço a Deus, porque na semana eu também acordo cedo para ir trabalhar. Então, irmãos, louva o Senhor, agradeça o Senhor e vem falando assim, esse domingo vai ser o melhor domingo da minha vida. Uhul, vamos louvar o Senhor. Irmãos, seja feliz. O mundo já está cheio de gente chata e rabugenta. Não seja mais um. Seja alegre, seja feliz. E fala assim, hoje, gata, nós vamos viver o melhor dia. Uhul! Irmãos, vamos ser felizes. Vamos glorificar a Deus. Porque a gente sabe que a nossa alegria vem do Senhor. Tem gente que está lá no mundo, irmãos, tentando achar alegria nas drogas, no álcool, na prostituição. Mas sabe o que acontece com eles no dia seguinte? Acorda com enxaqueca, com ressaca, com dor de cabeça. E outra coisa, estão o quê? Estragando completamente o seu corpo. E você e eu? Não, irmãos. A gente aqui é só o quê, irmãos? Só alegria, só alegria, só alegria, só alegria. A presença de Deus, irmãos, traz saúde para nós. Porque diz na palavra do Senhor que um coração alegre deixa o rosto o quê? Mais bonito. Não é diferente, irmãos? Se a pessoa pode ser bonita, está andando na rua, está olhando. Já viu aquelas modelos? Vai desfilar. Irmãos, parece o quê? Sabe o que é isso? Para mim é fome. Não come. E fica com aquela cara, né? Irmãos, eu como, posso comer. Então, glória. Irmãos, seja feliz. Para que ficar com uma cara de rabugento? Irmãos, né? Olha, irmãos, tem um motorista de ônibus que eu sempre tento chegar no horário dele. Sabe como ele faz, irmãos? Eu pego no ponto final. Ele chega lá, um ônibus, ele já está vindo, irmãos, lá da Vila Clara. Então, quer dizer, ele está pegando o povo para chegar ali onde eu trabalho, 5h30 da manhã. Ele, irmãos, ele para o ônibus, ele fica na porta, cumprimentando todo mundo com um sorriso e falando, bom dia, vai lá, minha guerreira, bom dia, bom dia. Irmãos,
Eu fico toda feliz. Eu chego lá e aí, vamos lá. Irmãos, não é legal? Se encontrar uma pessoa, logo de manhã, irmãos, 7h15 da manhã, eu pegando lá onde? Irmãos, é verdade, o olho está menor do que já é. E aí assim, a pessoa já chega, e aí, guerreira, é hoje, uhul! Sabe assim, a pessoa te coloca para cima. Seja essa pessoa, irmãos. Né? Acorda de manhã. O Chico é assim, viu, irmãos? Ele abre a janela, bom dia, São Paulo. Então, irmãos, seja uma pessoa que coloca a pessoa o quê? Para cima, vamos lá, é hoje. Né? Não tem, né, o louvor lá? Dá-lhe bicuda na cara do cão, é hoje. Vou dar bicuda na cara do cão e vou ser feliz. Irmãos, é isso mesmo. Vai para cima e glorificando a Deus. Agora, se você ficar com aquela cara, ai, que horror. Você não precisa, porque você é feliz, porque o Senhor está com você. E aí o que acontece, irmãos? Aí a arca do Senhor, finalmente, o Senhor, irmãos, passou o reinado de Saul todo, a arca lá. E aí, o Davi se torna rei, ele conquista Jerusalém. E aí o que acontece, irmãos? O que ele fala? Vamos buscar a arca? Quem vai comigo buscar a arca? Vamos lá, irmãos. Vamos pegar a arca e trazer para Jerusalém? E aí? Ih, irmão, ninguém quer buscar a arca, né? Vamos lá, irmãos, vamos pegar a arca lá em Jerusalém. Ai, que irmãos. Irmãos, a gente vai buscar a arca. Vamos lá buscar aqui em Jerusalém. E aí o que acontece, irmãos? Vamos lá buscar aqui em Jerusalém. E aí o que acontece? Davi está todo feliz. Vamos buscar a arca. Vamos buscar a arca. Chega lá, irmãos. Tira a arca da casa de Abinadab. E aí, Abinadab, beleza? Estamos vindo buscar a arca. Vamos levar lá para Jerusalém, hein? Abinadab fala, filho, vai aí, pega lá. Tira lá do quartinho. Está lá no quartinho, viu, Davi? Só um minutinho. Pega lá no quartinho. Aí vem lá, né? Tira um pouquinho da poeira. Tem umas teias de aranha aqui. Vamos levar. E aí o que acontece? Davi todo feliz, o povo tudo dançando, tudo feliz. O que acontece, irmãos? A arca está lá sendo levada da forma errada. Davi não era levita, irmãos. Davi era guerreiro. Davi amava o Senhor profundamente, mas não era levita. Davi não sabia como levar a arca. E aí o que aconteceu? A arca deu uma balançada. Uzá falou o quê? Deixa comigo. Chamou para responsabilidade, colocou a mão e o que aconteceu? Morreu. Davi que fez? Parou tudo. Vamos, irmãos, vamos orar, que a peleja é grande, irmãos. Vamos orar. E aí o que aconteceu? Colocaram a arca na casa de um homem. Está lá em 2 Samuel, irmãos, 7:11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, ogiteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Irmãos, quanto tempo ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom? 3 meses. E em 3 meses esse homem teve a vida dele transformada, modificada. E qual que era a diferença da casa de Abinadab com a casa de Obed-edom? Por quê? Qual que é a diferença? Irmãos, para mim, Obed-edom tinha um coração o quê? Grato. Quando chegou a arca para ficar lá, ele falou assim, calma, vamos deixar no melhor lugar. Vamos deixar aqui nesse espaço, que é um espaço bonito. O Senhor está conosco. O Senhor veio morar na nossa casa. Sabe, irmãos, quando você sabe que a visita vai chegar na sua casa e é uma pessoa que você gosta muito, o que você faz? Você arruma a casa, você faz uma comida gostosa e fala assim, olha, não repara, viu, não está tão limpa, mentira, você limpou, está cheirosa. Mas você fala isso só para a pessoa falar, não, está tão cheirosa a sua casa. Você fala, ai, obrigada, né? E aí, irmãos, aí você fala o quê? Deixa a casa toda arrumadinha, troca as almofadinhas, né? Coloca ali tudo do melhor, porque você gosta da pessoa. Então, irmãos, a arca chegou na casa de Obed-edom. Obed-edom falou, peraí, vamos limpar essa casa, vamos passar um cheirinho na casa, vamos colocar no melhor lugar, porque a presença de Deus está conosco. O Senhor veio morar na nossa casa. E aí o que acontece, irmãos?
ele tinha um coração grato. Eu imagino que todo dia de manhã ele olhava ali e falava assim: obrigada, Senhor. Hoje o meu dia vai ser sensacional, que o Senhor está comigo. Uhul, vai dar certo. Vamos lá, filhos. Vamos nos alegrar no Senhor. O Senhor veio morar com a gente. Irmãos, em 90 dias a vida dele é transformada. A diferença é confiar e ter fé, que a presença de Deus está em você. E quando você entrar, ou quando você decidir fazer alguma coisa, Deus vai na frente e vai desembaraçar todas as coisas. E se não é da vontade de Deus, irmãos, Deus tira. Porque às vezes a gente quer algo, mas não é do Senhor. Então, se não deu certo, agradeça, porque é livramento do Pai. E o que é de Deus, irmãos, dá certo e frutifica. Então, irmãos, diz na palavra do Senhor, declare a Bíblia, Pai, diz na tua palavra, que tudo quanto eu fizer vai prosperar, porque o Senhor vai na frente. Meu Deus, hoje eu vou começar meu trabalho, então vai lá na frente. Quando eu chegar ali para resolver as coisas, vai na frente. Irmãos, eu passei por uma luta essa semana passada, na sexta-feira passada. E aí um colega meu virou, apontou o dedo e falou assim: a culpa é tua. Você não falou o que ia fazer? Agora, vê os pulos que você dá para arrumar esse dinheiro. Irmãos, aquilo ali, eu só fiz aquele olho, né? Irmãos, eu achei que não ia dar certo. Mas eu falei: Deus, eu não tenho esse dinheiro para pagar para o cliente. E agora? Não tenho. O Senhor vai... E assim, minha mente já maquinando. Meu Deus, e agora como a gente vai fazer? Eu falei: não. Acionei as pessoas. Falei assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso que o Senhor vá na frente. Pai, o dinheiro é do cliente, o Senhor vai dar um jeito. Aí o presidente da área ligou para mim. Oi, você é a fulana? Eu sou. Você acionou meu funcionário tal? Sim. O que aconteceu? Contei tudo para ele. Ele falou assim: fique tranquila, em 3 dias o dinheiro vai estar na conta. Irmãos, no dia seguinte, o dinheiro estava na conta do cliente. Por mim, irmãos? Não. Porque tudo quanto nós fizermos vai prosperar. Deus sabia da sinceridade do meu coração, Deus sabia que eu não fiz nada errado. E eu, irmãos, na hora eu fiquei ansiosa. Falei: meu Deus! Aí eu falei assim: não, Pai, está nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu agi da forma correta. O Senhor vai trazer vitória. Irmãos, em 3 dias o negócio estava resolvido. E quando eu liguei para o rapaz que colocou o dedo no meu nariz, eu falei: está resolvido. Ele: como assim? Eu falei: o dinheiro está na conta, você já olhou? Ele olhou e falou: nossa. Eu falei: agora me paga em coxinhas, né? Aí eu falei assim: então agora você me paga em coxinhas e brigadeiros, né? Porque agora o problema está resolvido. Irmãos, quando você age da forma certa, Deus abençoa, Deus desembaraça. Você não precisa ficar ansioso, Deus vai dar o jeito. E aí, sabia o que acontece, irmãos? A arca fica na casa de Obed-edom. Isso que eu acho legal. 90 dias. E aí, quando Davi, irmãos, vai levar a arca embora, passou os 90 dias, deu tudo certo, né? A família de Obed-edom estava bem. Davi teve as boas notícias que estava indo tudo bem lá. O que o Davi fala? Meu Deus, já construímos um lugar aqui para a arca ficar, eu vou lá pegar a arca. E aí ele faz todos os passos certinhos. Só que se você ler lá em 1 Crônicas, versículo 15, em 16 fala assim: Davi disse aos príncipes dos levitas que constituíssem seus irmãos os cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir levantamento a voz com alegria. Aí diz no versículo 18 que Obed-edom e Jeiel são constituídos o quê? Porteiros. E aí, sabe, irmãos, o que acontece com Obed-edom? Quando ele sabe que a arca vai sair da sua casa, ele poderia falar o quê? Fazer biquinho. Minha casa serviu até agora vocês vão levar embora? Não, irmão, sabe o que ele fala? Onde a presença de Deus está, eu vou. Obed-edom, irmãos, deixa a sua casa, deixa as suas coisas e vai aonde a arca está. Porque ele sabia, irmãos, que a bênção
estava no Senhor da bênção. E aí Obed-edom deixa a sua casa e vai servir a Deus como porteiro na casa do Senhor. E aí, irmãos, além de se tornar porteiro, ele também é músico, que se você abrir lá em 1 Crônicas 16, 5, fala que Obed-edom, ele adorava o Senhor com alaúdes e com harpas. Irmãos, ele se torna porteiro, ele se torna músico e continua servindo a Deus, porque ele descobre, irmãos, o Deus que não é o Deus da bênção. O Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E ele deixa todas as coisas para servir a Deus. Porque, irmãos, tem gente que não gosta desse louvor, mas fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Ele tinha experimentado a presença de Deus na sua casa e não sabia mais viver sem a presença de Deus. Então, onde quer que estivesse a presença de Deus, ele queria estar. Essa é a diferença da vida do Obed-edom. Obed-edom foi abençoado, irmãos, por conta da atitude do seu coração. Ele foi onde a presença de Deus estava. A presença de Deus estava na minha casa, estou lá. A presença de Deus está no templo, eu estou lá. Estou servindo a Deus continuamente. E aí, sabe, irmãos, o que eu acho mais lindo? Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em 1 Crônicas 26, versículo 4, irmãos, se passar um tempo, Davi já está velhinho, Davi decide construir um templo, e ele fala para Salomão, quem vai fazer o quê? E Davi sabe de quem ele se lembra, irmãos? De Obed-edom. Ele faz uma lista de quem vai servir no templo, e lá em 1 Crônicas 26, ele fala assim, os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joal o terceiro, Sacar o quarto, Netanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Quantos filhos Deus deu a Obed-edom? 8. E 8 filhos servindo na casa do Senhor. Irmãos, diz no versículo 8, todos estes foram dos filhos de Obed. Ele, seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério. Ao todo, 62 pessoas serviram a Deus pelo testemunho de quem, irmãos? De Obed-edom. Irmãos, e diz mais, e diz que os filhos do seu primogênito, Otini e Rafael, Obed e Eusababe, seus irmãos, eram homens o que? Valentes. E eles foram escolhidos para ser porteiros e para ministrar na casa do Senhor. Irmãos, a arca do Senhor entrou na casa de Obed-edom e não trouxe morte. Uzá, filho de Abinadab, não soube dar valor às coisas do Senhor e foi morto. Mas toda a família de Obed-edom, irmãos, foram abençoadas pelo testemunho da vida deste homem que decidiu seguir ao Senhor e continuar servindo ao Senhor. O que o Senhor fala ao meu coração hoje, irmãos, é que hoje nós aprendemos sobre duas famílias, sobre a casa de Abinadab, sobre a casa de Obed-edom. Como está a atitude do seu coração? Irmãos, os filhos de Obed-edom, os netos de Obed-edom foram abençoados por conta da atitude do coração dele. Tem uma atitude de gratidão no seu coração, irmãos. Deus tem tanto para fazer no nosso lar, na nossa família. A nossa família é o nosso melhor e maior bem, mais precioso. O Senhor nos deu a salvação. E isso o Senhor já nos deu. Mas o Senhor nos fez mordomos. E o Senhor nos colocou pessoas para amar e cuidar, que é o nosso cônjuge e nossos filhos. Nós somos mordomos, irmãos. Eles estão emprestados, porque o Chico, antes de ser meu, ele é de Deus. O Pedro, antes de ser meu, ele é do Senhor. E como eu tenho cuidado, administrado estas vidas tão preciosas para Deus. Ame intensamente sua família. E aprenda com Obed-edom a ter um coração grato. Irmãos, o Senhor é que dá o crescimento. Talvez você hoje está aqui na casa do Senhor e fala assim, mas Débora, meu filho não está na casa do Senhor, a minha filha não está na casa do Senhor. Creia,
Que a semente que foi plantada, quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E no momento certo, irmãos, o Senhor vai trazer um por um para a casa do Senhor. Continue orando. Você fala assim, Débora, mas as atitudes que eu tenho visto. Continue e faça como Obed-edom, irmãos. Obed-edom tinha um coração grato e orava. E 62 pessoas de sua família serviram ao Senhor. Davi se lembrou da família de Obed-edom, irmãos. E quando ele foi passar lá para Salomão, quem ia ser os porteiros, ele falou, a família de Obed-edom, os seus 8 filhos, os seus irmãos, 62 pessoas vão servir continuamente na casa do Senhor. Irmãos, isso é privilégio. Pensou você chega lá no céu e o Senhor fala, parabéns, Juliana, você está aqui na casa do Senhor, o céu, né, é o seu lugar, e olha, está a Juliana, o Lucas, a Laís, o Davi, e começa a falar, e fala, está vendo, sua família pode entrar e se alegrar nas bodas do Cordeiro. Irmãos, não desista de orar pela sua família, pelos seus filhos, mesmo aqueles que estão longe, irmãos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus. Então ore, entrega nas mãos do Senhor e Deus, no momento certo, trará um por um para a casa do Senhor. Irmãos, a gente tem testemunhado isso, eu falei. Quando eu conheci o Chico, irmãos, há 30 anos atrás, irmãos, a família dele estava toda desviada. E o Senhor tem trazido um por um dos irmãos dele de volta para a casa do Senhor. Só tem um ainda, irmãos, que está fora dos caminhos do Senhor. A família do Chico é grande, viu, irmãos? Eles são 6 irmãos. Dos 6 irmãos, só um que está fora dos caminhos do Senhor. Ainda, que eu sei que Deus vai resgatar ainda a vida dele. Irmãos, continue orando e crendo que o trabalhar vem da parte do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai trazer em nome de Jesus. A palavra é essa, irmãos. A atitude é do meu e do teu coração. Você pode viver como Abinadab, com medo. Você pode viver como Abinadab, acostumado com a presença do Senhor. Ou você pode decidir viver como Obed-edom, viver uma vida extraordinária. Um coração grato, cheio de alegria. Creia, irmãos. Deus continua presente fazendo seus milagres. Nós temos que crer, irmãos. O nosso Deus não está pendurado na cruz, ela está vazia. O túmulo está vazio. E o Senhor está lá sentado no trono, olhando por mim e por você. Creia, irmãos, Deus continua agindo. Tenha fé que o Senhor vai fazer um milagre na sua família. A minha casa e a sua casa pode ter hoje a Arca da Aliança morando dentro do nosso lar. Morando dentro da sua casa. Basta só você permitir que Cristo reine em você e no seu lar. Amém? Palavra é essa, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a da sua família. Decida viver o extraordinário em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você tenha uma semana repleta de bênçãos. E testemunhe, irmãos. Testemunhe da vitória do Senhor. Testemunhe dos milagres do Senhor. Que eu sei que Deus ainda vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, aprendemos que o Senhor está ao nosso lado. A arca é Cristo, está dentro da minha e da sua casa. Então, temos que estar sempre atentos para que a gente não faça igual o irmão lá. Ficou 20 anos sem a bênção do seu lado e não usava. Amém, irmãos? Momento importante de dizimarmos e contribuir na casa de Deus. Momento que você também pode fazer isso, porque você vai ser mais que vencedor e abençoado. Lá em 2 Coríntios 9, no versículo 6,
2 Coríntios 9, versículo 6. Ele diz assim, ó: lembre-se disto, aquele que planta pouco também vai colher pouco, aquele que planta muito também vai colher muito. Cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração, não com tristeza ou obrigação. Foi falado de gratidão aqui. Então, quando você oferta na casa de Deus, você está sendo grato a Deus. E Deus pode dar a vocês muito mais bênção do que vocês precisam. Assim, vocês irão ter o suficiente em tudo, vocês terão mais do que o necessário para fazerem toda boa obra. Amém, irmãos? E Deus até agora tem nos abençoado, tem nos ajudado, e até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Crendo nisso, eu convido você a contribuir na casa de Deus, a pegar o seu melhor e fazer o melhor na casa do Senhor. Os irmãos vão passar e você oferte com amor, gratidão e louvor ao nosso Deus. Pai, estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Estamos pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que abençoe, Senhor Deus, a cada dizimista, a cada ofertante dessa casa, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que eles precisam, o que eles necessitam. E também, Senhor, aquelas pessoas que têm um desejo ardente no coração, mas por algum motivo hoje ele não pode dizimar. O mais importante, nós sabemos que o Senhor vai abrir portas de emprego e vai dar condições para que ele possa dizimar na sua casa e que a obra do Senhor possa continuar em nome de Jesus. Assim, contribui na casa do nosso Deus. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo.